Rádio XYZ é show. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ. Siga a Rádio XYZ no Instagram, @Rádio XYZ Oficial. Ótima noite para você ligado aqui na XYZ, sou o Douglas Rocha e está começando o seu XYZ Esportes ao vivo. Você acompanha no aplicativo e siga também a rádio no Instagram, no Facebook, nas demais plataformas. Você aqui no YouTube também nos acompanha neste momento, o programa XYZ. Seja muito bem-vindo e a gente vai falar tudo sobre os times goianos e muito mais. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo a esse XYZ Esporte. Boa noite, Douglas Rocha. Você, ouvinte aqui da Rádio XYZ, nas ondas da internet. Pois é, o final do mês aí se aproximando. Início de um novo mês agora. Vamos entrar em abril. E a bola vai voltar a rolar, né? No meio de semana já tem rodada do Campeonato Goiano. Muito bom aí ver a gorduchinha rolar novamente. Verdade, o Campeonato Goiano que vai voltar nessa quinta-feira, tá tudo certo. E a gente vai contar mais detalhes desse retorno do futebol goiano nesta semana. Falando no futebol, vamos trazer o Dragão, Carlos. O Atlético que tá aí firme e forte. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia paz, minha força quente de um dragão. Meu Atlético tem a... É o Dragão, o time de Campinas que hoje apresentou o novo goleiro, o Fernando Miguel, ele que esteve no Vasco e agora vai vestir a camisa rubro-negra. Foi apresentado hoje nas dependências do clube, cedeu entrevista coletiva e ele falou aí da responsabilidade de assumir a camisa 1 do Dragão e também de outra missão, né? Substituir Jean, que foi muito bem na última temporada, que agora acertou com o Cerro Porteño. Vamos lá, vamos trazer ele, Fernando Miguel, para o nosso bate-papo. Já está vindo o Fernando Miguel. Quero dizer agora que eu sim, muito Fernando feliz Miguel, de estar aqui no Atlético, de ter chegado num clube que vem em franca ascensão, que leva as coisas muito a sério, que vem pregando essa construção, esse desenvolvimento da sua história, do seu crescimento dentro do futebol brasileiro. Eu estou muito feliz e honrado de estar vestindo essa camisa. A respeito da temporada que o Jean fez, eu já vi o Jean nascendo lá no Bahia, quando eu jogava no Vitória. Nós éramos rivais lá e já se via o grande potencial, o grande desenvolvimento que ele vinha atingindo lá em Salvador. Já não foi novidade ver o que ele fez ano passado aqui para o Atlético Goianiense, mas acredito também que isso faz parte dessa construção do clube, né? Acredito que esses atletas eles têm encontrado e têm conseguido atuar em grande nível aqui. Muita coisa se deve também a essa construção do clube, ao trabalho sério, ao trabalho forte que se faz aqui, para que se dentro do campo a gente tenha os resultados e os desempenhos esperados, né? Então, assim como o Gia teve um desempenho muito bom, eu espero também nessa temporada conseguir ter um desempenho que corresponda àquilo que o clube precisa, àquilo que nós precisamos, que é dentro de campo conseguir resultados, bons resultados, boas atuações e o principal, que nos deem a pontuação, que é o que a gente mais quer, são as vitórias. Tá aí Fernando Miguel, novo goleiro do Dragão, chegou de empréstimo ao Vasco. Carlos, ótima contratação do Atlético? Ótima contratação do Atlético, porque sai um goleiro de renome. O Jean era muito conhecido nacionalmente, atuou muito bem no Bahia, no São Paulo, aí teve aquele entreveiro em relação ao que ele fez lá com a mulher dele e tudo mais, mas ele veio para o Atlético, conseguiu se firmar na meta atleticana. Ele ali, naquela época ainda tinha aquela coisa do Kozlinski, né, era o titular, mas ali não tinha como. O Jean, pela envergadura do Jean, o nome dele no cenário do futebol brasileiro, o Kozlinski acabou sendo deixado de lado e o Jean assumiu a vaga de titular e fechou o gol do Dragão, foi um dos destaques da equipe na temporada anterior. Ele acabou saindo
E o Dragão automaticamente traz o nome de peso também, tira o Fernando Miguel do Vasco, é um goleiro também muito conhecido, muito bom, a gente sabe das valências dele, é um grande arqueiro, e o Atlético está bem servido aí de goleiro com o Fernando Miguel. Fernando Miguel, que ele está cedido em empréstimo ao Vasco. Um dos motivos é o alto salário que o Vasco está reduzindo, né, o teto financeiro do clube para trazer atletas. O Vasco teve problemas no ano passado com salários atrasados e tudo mais. O Fernando Miguel foi cedido de empréstimo ao Atlético Goianiense. Ele, Carlos, que é lá de Venâncio Ares, no Rio Grande do Sul, tem 36 anos, foi revelado pelo Grêmio, mas sua primeira oportunidade no futebol profissional foi no Brasil de Pelotas em 2006. Passou por Porto Alegre, Novo Hamburgo, Esportivo, jogou no Londrina, no Arapongas, na Lajeadense, no Juventude, e depois foi emprestado ao Vitória. Foi emprestado em 2013, voltou para o Juventude em 14 voltou para o time baiano, ficou até 2018, onde foi contratado pelo Vasco e ficou por 3 temporadas no time Cruz Maltino. Agora ele chega ao Dragão. Pode ser que ele seja titular quinta-feira, mas eu não cravaria. Eu acho que o João Paulo Sanches vai utilizar ainda o Kozlinski, e o Fernando Miguel, por mais que já está treinando desde a parada do futebol, eu acho que ainda não será o titular dessa partida, mas não está descartada a possibilidade. Ele pode não ser o titular dessa partida, o Kozlinski ainda pode ser usado como essa figura central, mas assim, é inegável que aos poucos, quando ele estiver totalmente à disposição, ele vai ser o goleiro titular do Atlético pelo nome, pela história que ele tem, e mostra também um poder de contratação, porque o Atlético ele não está trazendo qualquer nome, ele está trazendo um nome de peso, é conhecido nacionalmente, e tudo isso também agrega a marca Atlético. O Fernando Miguel hoje é um dos... quando os outros treinadores que forem enfrentar o Atlético vão olhar lá na relação de jogadores, o Fernando Miguel vai ser um dos que mais chamam a atenção. Ele traz um pouco desse peso também para si. Isso é muito bom, e eu acho que o Atlético fez muito bem em trazer o Fernando Miguel, que no Vasco, devido às dificuldades financeiras, também foi bom para poder livrar um pouco dos altos salários. O Atlético enfrenta a equipe do Itumbiara na quinta-feira, 4 horas da tarde, jogo lá no estádio JK, na cidade de Itumbiara. Você vai acompanhar todos os detalhes depois do jogo aqui no XYZ Esporte, na quinta-feira. Vamos lá, classificação do grupo A, é o grupo do Atlético. O Dragão é o primeiro com 12 pontos, o Grêmio Anápolis é o segundo com 9, o Itumbiara é o terceiro com 4. Com mesma pontuação, o Anápolis também está com 4 pontos, é o quarto colocado. Em quinto está o Craque com 13 e em sexto a Jataiense com 1 ponto somado. O grupo B tem a Aparecidense líder com 8 pontos, o segundo o Vila Nova com 7, em terceiro o Goiás com 6, em quarto o Jaraguá com 4, em quinto o Goianésia com 3 e em sexto o Iporá com 1. Essa é a classificação do Campeonato Goiano, que está de volta, como eu mencionei, quinta-feira. Na verdade, quarta-feira vai ter o jogo Goiás e Jaraguá às 10 horas da noite, quarta-feira, dia 31. Na quinta a gente tem às 3h30 da tarde Jataiense e Anápolis. Além do jogo do Atlético, como já mencionamos, vamos ter Grêmio, Anápolis e Craque às 4 horas. Aparecidense e Iporá às 4 horas e também às 4 horas, só que lá em Goianésia e Vila Nova, no Valdeir José de Oliveira. A Aparecidense é a mandante do confronto contra o Iporá e o Grêmio Anápolis vai receber o Craque no Jonas Duarte. Esse é o panorama do Campeonato Goiano, que está de volta nessa quinta-feira. Tabela difícil para algum? O que você analisa dessa volta aí do Campeonato Goiano, Carlos? Pois é a volta mais esperada por todos nós, né, que gostamos do futebol, e o Campeonato Goiano tem que voltar mesmo, até em relação à questão de calendário, se ficar espremendo muito aí, ainda mais que o ano que vem é ano de Copa do Mundo, tem que tentar caber tudo dentro desse ano mesmo. Olha, em relação aos nossos clubes aqui da capital, o Atlético
para mim, franco favorito e tem uma tabela... Qualquer time que entrar hoje em campo contra o Atlético é uma partida muito mais favorável ao time do Dragão, que tem um elenco mais forte, um elenco com nomes mais reconhecidos. O Goiás ainda precisa mostrar o que veio no campeonato, né? Tá numa sequência negativa. Teve a eliminação pelo Boa Vista na Copa do Brasil, depois daquela derrota para a Aparecidense. Então ele tem que mostrar o que veio. Próximo jogo contra o Jaraguá que também foi eliminado da Copa do Brasil, só que por um adversário muito mais tradicional do que o do Goiás. E tem o Vila Nova que vem bem, está treinando. O técnico Wagner Lopes vai poder colocar ainda mais o seu jeito de jogar. A gente vai ver se o Vila vai continuar correspondendo em relação ao que foi os 2 últimos jogos. Você citou da Copa do Brasil, o Jaraguá perdeu para o Manaus de 4-1 e o CRB perdeu para o... CRB venceu o Goianésia por 3-2. Os jogos aconteceram lá no Rio de Janeiro. Então são 3 clubes goianos que estão fora da Copa do Brasil: Goianésia, Jaraguá e Goiás. Pois é, temos ainda mais 2, né? O Goianésia, ele realmente assim pegou uma parada mais indigesta, né, em relação a todos os nossos outros clubes aqui. E acabou perdendo, fez um jogo competitivo, né? Perdeu por 3-2. O CRB é um time muito forte, tem muita tradição. Eu acho que o Goianésia faz um bom trabalho. E eu não entendi muito bem essa demissão aí do técnico Luan Carlos. Ele vem desempenhando um bom papel à frente do clube do Goianésia. Aí não sei se a diretoria foi só pelo resultado, né? Porque jogou contra o Atlético na final do Campeonato Goiano, foi bem. Jogou contra o CRB, um time muito mais forte, muito mais tradição. Jogou bola, teve competitividade, perdeu por um gol de diferença, mas foi um time aplicado. E aí você troca um treinador como o Luan Carlos, que vinha fazendo um trabalho de longo período à frente do Goianésia. Eu não achei uma atitude muito inteligente por parte da diretoria do Azulão, não. E detalhe, Carlos, que nesse jogo contra o CRB, eu estive acompanhando, o time do CRB teve momentos que, se o Goianésia, na minha opinião, se tivesse um ataque mais qualificado, poderia... Se o Vanilson ainda tivesse um Goianésia, você acha que poderia ter tido uma sorte melhor, Douglas? Não sei, o Vanilson está fazendo falta, só que na série dele deixou muito a desejar. Bastante, teve alguns jogos que o Goianésia poderia ter garantido o resultado, né? Porque o Goianésia na série dele começou muito bem e depois teve uma queda de produção, mas conseguiu se classificar. O Vanilson caiu muito de produção nos momentos mais decisivos. Eu acho que no jogo contra o Marcelo Dias faltou ele ter sido mais ativo no ataque, né? Tentasse concluir as chances que teve em gol, né? Então senti muito erros do Vanilson na Série D. Tá fazendo falta agora, não vou mentir para você, que agora talvez nesse jogo ele poderia ajudar sim a equipe do Goianésia, mas eu acho que o Goianésia poderia correr atrás de um atacante mais qualificado. Sempre tem que buscar se qualificar. E o Goianésia, o trabalho que é feito no Azulão do Vale é um trabalho bom, era um trabalho de longo período e tudo mais. E aí você interrompe um trabalho e traz o Ariel Mamed, ex-Vila Nova, ex-Jaraguá. Fez uma campanha interessante com o Jaraguá, levando ele da terceira para... Da segunda para a primeira divisão do Campeonato Goiano. O Vila Nova teve muito pouco tempo para trabalhar, é verdade, mas também não mostrou grande coisa. E agora volta ao futebol goiano, ainda como uma dúvida, né? Não sei se ele colocar os dois na balança, Ariel Mamed e Luan Carlos, eu ficaria com o Luan Carlos. Eu também ficaria com o Luan Carlos. Mandar um abraço para ele é gente boa, um cara tranquilo, já tive a oportunidade de entrevistar ele. Também mandar um abraço para o delegado Marco Antônio, que é presidente do Goianésia, e do Fabrício Gelol, que é diretor de futebol da equipe do Azulão do Vale. O Felipe Alves aqui, ele é lá da cidade de Faina. Ele pergunta: o que você tem a falar sobre esse assunto, já que ao mesmo tempo trabalha na montagem do planejamento do Atlético para a próxima temporada? Eu imagino que seja para essa temporada que ele mandou a mensagem, porque a próxima vai ser só no ano que vem. Eu vejo que o Atlético está correndo atrás de reforços, né? O Rodrigo Muniz, pelo jeito, não vai vir mais, né? E tá de olho aí nas possíveis contratações. Perdeu o Wellington Rato, que acertou com o Japão, e o clube tá aí, tá de olho
nos próximos reforços. Imagino eu que o Atlético vai fazer mais contratações aí ao longo do campeonato. Eu acho que até para a Sul-Americana, para entrar com um time mais forte, o Atlético vai anunciar alguns jogadores antes do início da competição internacional. Até porque não só o Atlético, né, como a maioria dos clubes, eles esperam o fim do Campeonato Paulista para poder pensar algum atleta aqui e ali. Mas eu considero o elenco do Atlético de hoje melhor que o do ano passado. Você tirou o Jean, que é um goleiro de peso, mas repôs, se não a altura, muito próximo disso, que é o Fernando Miguel. Aí tem a manutenção de peças importantes, o Janderson, o Zé Roberto, e você reforça muito também o setor ofensivo. Veio o Léo Jabá, André Luiz, da equipe do Corinthians, Danilo Gomes, outros atletas vieram para... Na verdade não, Arthur Gomes. Arthur Gomes, esse do Santos, né? Isso. É uma revelação aí da base do Santos, vai buscar o seu espaço aqui no Atlético. Eu vejo que o Dragão, ele tem um perfil muito interessante de contratação. Traz o Arthur Gomes, que ele tem fome de bola, ele quer mostrar o seu potencial para voltar para o Santos e para outra equipe. O Atlético, ele abre as portas para esse tipo de jogador também. O Dragão que vai enfrentar o Joinville pela segunda fase da Copa do Brasil no dia 15 de abril, jogo que vai acontecer lá na Arena Joinville, na cidade catarinense. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar do Verdão. Vamos falar o hino do Goiás. É o Verdão que tá de olho aí no mercado da bola, igual o Atlético. O Verdão tá próximo aí de trazer reforços para a temporada. Observa um jogador que vem mostrando destaque, foi bem contra o próprio Goiás, também foi bem contra o Flamengo. O lateral Jean Vitor, de 26 anos. O Goiás está de olho nele, tem interesse no jogador. Lateral direito que foi bem contra o Flamengo, foi bem contra o próprio Goiás. E o Vasco também está de olho nesse jogador. O Goiás tem que ficar de olho nessa questão. Carlos, a gente vê aí o Goiás de olho nessa situação do Jean Vitor. Você acha que será uma boa contratação para uma posição que o Goiás já trouxe o Ivan, mas está em busca de outro para qualificar ainda mais o elenco? Tem que buscar peças, né? Tem que ir atrás do mercado, procurar essas oportunidades que aparecem eventualmente. É um jogador que ainda tem que provar o seu valor, mas vem fazendo um bom campeonato carioca. Uma partida contra o Goiás, no qual o Verdão foi eliminado também, ele atuou bem. Tem que ver se ele é essa Coca-Cola toda para vir para cá pro Goiás, né? O Verdão precisa de jogadores mais assertivos, aqueles jogadores que sejam realidades, porque jogadores como o... Qual o nome dele mesmo? Jean Vitor. O Jean Vitor ainda são apostas. Na verdade, eu até quero corrigir, ele é lateral esquerdo. Lateral esquerdo, isso. Para fazer ali uma sombra pro Jefferson, né? Que também não vinha bem atuando pelo Goiás. Então, olha, de aposta o Goiás já tem quase que o elenco inteiro. Então tá na hora de trazer mais realidades, né? Mais jogadores carimbados, jogadores de Série B, com bom físico, bom preparo, que saibam jogar a competição. Esse aí eu vejo mais como uma aposta, lateral esquerdo ali, para fazer frente ao Jefferson. Pode dar muito certo, como já aconteceu em outros casos, que o Goiás trouxe jogadores que não estavam tanto assim na mídia, desconhecidos, que foram muito bem. O Jadilson é um deles. Estava no CRB, o Goiás trouxe naquela época, em 2003. Pois é, mas o Goiás ele não pode errar mais do que ele está errando ultimamente. Então, tem que ter olho clínico em relação a essas contratações, até porque não tem muito dinheiro para gastar. O Jean Vitor, ele é de Ouro Branco, tem 26 anos e na temporada passada estava no Paraná. Ele é do Boa Vista, foi emprestado pelo time carioca ao time paranaense. Na Série B e também incluindo o Campeonato Paranaense, ele fez 34 jogos e marcou 2 gols. No Boa Vista hoje, nessa temporada, ele tem 7 jogos e marcou 3 gols. Esse é o perfil do Jean Vitor, jogador que está no radar do Goiás. Além disso, tem dois pontos que a gente tem que pontuar no Goiás, que também vai servir tanto para o Atlético
contra o Vila Nova. A CBF colocou uma regra em votação e os clubes aceitaram a questão dos treinadores. Agora, cada clube pode mudar de treinador somente uma vez durante a Série A e a Série B. Desta forma, os técnicos também podem comandar somente 2 equipes durante a competição, 2 equipes na Série A, 2 equipes na Série B. Se caso o clube mandar o treinador embora pela segunda vez, vai ter que utilizar alguém da comissão fixa ou alguém das categorias de base. O mínimo é de 6 meses de casa. Esse é o primeiro ponto que eu queria tocar no assunto com você, Carlos. A medida foi acertada dos clubes com a CBF? Foi acertada, tá na hora de dar um basta nessa dança das cadeiras que todo ano acontece, a mesma coisa. Mas a cultura do futebol brasileiro é assim. Mas treinador tem que ser mandado embora mesmo. Eu não vejo por esse lado. Eu acho que trabalhos longos mostram resultado. A gente tem visto aí o Grêmio, que tem sido multicampeão com o Renato Gaúcho. Temos também outros exemplos a ser citados em relação a trabalhos de longo prazo que deram resultado. E no futebol brasileiro, hoje o trabalho a longo prazo é exceção. Então esse tipo de medida, ele é benéfico, ao meu ver, ao futebol brasileiro, tanto a Série B quanto a Série A. Agora, uma coisa eu vou te dizer: ao final dos campeonatos estaduais, o que vai ter de demissão de técnico não vai estar escrito no papel. Por quê? Eles não vão poder errar no Campeonato Brasileiro da Série B ou da Série A. Então, eles vão preferir já demitir no Campeonato Goiano ali mesmo, no Campeonato Estadual, que seja, para poder ir mais acertadamente para o Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A, nos campeonatos nacionais. Eu acho que a medida ela até é válida, Carlos, mas eu penso que não precisaria dessa regra. Eu acho que os clubes deveriam partir de si próprios, não mandar demais treinadores embora, igual todos já fizeram. A gente não tem nenhuma exceção, né? A gente tem o Grêmio, que há muito tempo está com o Renato Gaúcho. Tinha o Fortaleza também. Fortaleza teve com o Rogério Ceni, o Guto Ferreira de muito tempo que está no Ceará. Mas, historicamente, todos os clubes aderiram a essa cultura, sem exceção. O Grêmio mesmo era um dos times que mais mandava embora, principalmente ali no começo dos anos 2000 até 2010. Com a chegada do Renato, eu acho que também com o Roger também chegou a ter uma estabilidade no time. O Grêmio era um dos clubes que mais mandava embora. Hoje, com o Renato já tem, se eu não me engano, vai para o 4º ano seguido para comandar a equipe. Na verdade, vai para o 5º ano seguido para comandar a equipe do Grêmio. E isso eu fico feliz que é um trabalho que está sendo consolidado. Não, pois é, e isso tem que a cada vez mais se tornar realidade. Não estou dizendo também que o técnico ele tem que ficar no clube, mesmo se ele estiver não dando resultado, não ser mandado embora. Não é isso. Mas é a partir da limitação que eles vão ser mais criteriosos ao escolher o técnico. E o que precisa muito hoje no futebol brasileiro é a tal da filosofia de jogo. Meu elenco ele tem que filosofia? Eu quero trazer um técnico que me gere o quê? Porque muitas vezes você traz só um nome e aí você vai ver as trocas de treinadores. Um treinador saiu e veio outro. São filosofias totalmente diferentes. Eu acho que os clubes têm que ter essa limitação, agora via como regra, porque eles não estão acostumados, para depois poder reverter essa cultura e quem sabe mais para frente aí os técnicos tenham vida longa na frente dos clubes e que isso mostre resultado. O outro ponto que eu queria tocar no assunto com você, a gente faltando 5 minutinhos ainda vai dar tempo de falar do Vila, questão do Arley. O Sérgio Rassi participou de uma live com a torcida do Goiás, falando que o Arley ele não era um profissional qualificado para a área do futebol. Tanto eu quanto você, a gente concorda, comentamos aqui já. Só que o Sérgio Rassi falou palavras até mais pesadas, né? E contou alguns relatos que teve muitos profissionais que reclamavam muito do Arley, né? Que ele não gerava essa harmonia nos clubes, dentro do elenco do clube, né? Entre os profissionais. E ele falou que o Arley era fazer uma função de leve trás dentro do clube, aquela famosa rádio peão, e principalmente seguia muitas ideias só do Alê Pinheiro, não queria escutar ninguém e tumultuava o ambiente do clube.
ele relatou que o Felipe Ximenes pediu para sair do Goiás, foi muito por conta dessa situação do Arley em atrapalhar o trabalho dele. Ouvi relatos que ele também fez isso com o Túlio Lustosa, porque o Túlio foi mandado embora, mas ele não tinha uma boa relação com o Arley, principalmente nesse ponto que o Arley interferia demais no futebol e atrapalhava certas situações que poderiam beneficiar o clube. Sabe quem está sendo mais prejudicado nessa história? Goiás. O Goiás, sim, mas eu digo o Arley como figura do Goiás. Porque o torcedor, você sabe que ele é muito emocional. Aí ele só tá perdendo com isso. Eu acho que a imagem do Arley hoje está muito arranhada. O torcedor que muitas vezes olhava o Arley, nossa, é o nosso ídolo, o nosso goleiro, ele vai sendo tomado por outro tipo de sensação. Esse cara aí não dá conta, esse cara aí é... Muita gente até falava antigamente, é paneleiro, né? Goleiro paneleiro. Mas o Arley, como goleiro, ele era muito bom. O ídolo do Goiás, maior jogador sem dúvidas aí. Um dos, não vou dizer o maior, mas um dos maiores nomes da história do Goiás. Mas isso vai se perdendo com a forma dele de lidar com as situações. E quando o Sérgio Rassi usa essa palavra, ele é uma pessoa que não é muito bem vista dentro do clube, isso mostra também que ele tem que mudar o seu jeito de agir, porque isso vai mostrando aí um pouco do caráter da pessoa. Então quer dizer que ele é dessa forma, ele trabalha dessa forma, e isso é muito ruim pro personagem Arley em relação, vai manchando a sua história. E não é só no Goiás, não. Em todo o meio do futebol, já ouvi informações que muita gente reclama bastante dele e ele não é bem visto no meio do futebol. A gente pode relatar que ele teve problema com o Rodrigo Calaça, ele teve problema com o Romerito, ele teve problema com o Yarley, ele teve problema com o Fernandão, ele teve problema com inúmeros jogadores, que às vezes a gente também não ficou... Ele teve problema com o Petkovic naquela época. E olha que o Petkovic, o pessoal às vezes reclama, foi uma passagem apagada, mas eu acho que na medida do possível, por mais que o Pet não estava muito bem, ele ajudou o Goiás a ser campeão goiano naquele ano de 2007. Eu acho que ele tem uma importância, não é um ídolo da torcida, mas teve uma importância num momento decidido. Mas ele teve problema com o Arley nesse sentido, nessa questão de relacionamento dentro do clube. Então, assim, o espaço está aberto para o Arley, né? Ele que estiver nos acompanhando, um dia se quiser vir cá se retratar, será muito bem-vindo. Nosso programa deixa o espaço aberto para o diretor e vice-presidente do Goiás. Agora, Carlos, vamos mudar o time, vamos mudar o setor, né? A gente estava aqui do setor do Goiás, que é conhecido ali a 85, a famosa Serrinha. A gente vai para o setor universitário. Toda essa cidade tem um toque, tem um tom de emoção. Vermelho, vermelhaço, vermelho, vermelhante. É o Tigrão aí! É o Tigrão chegando no nosso programa, é o Vila Nova, que segue treinando forte para a volta do campeonato goiano. Como a gente mencionou, o Vila está na segunda colocação do grupo B com 7 pontos. E tem um jogador que está deixando o clube, hein? O Yuri, ele aceitou a proposta do Santa Cruz e o Vila também. E ele deve deixar o clube nos próximos dias. Volante que foi campeão da Série C com o Tigrão, vai jogar a terceira divisão novamente. E eu queria chamar o Carlos para comentar esse assunto. Yuri, vai fazer falta no Vila? Olha, ele vai fazer falta pelo que ele representou no ano passado, né? Era um jogador de liderança, um atleta ali que ao lado do Dudu, do Pablo, formavam aquele meio de campo vencedor na equipe do Tigrão. Mas assim, eu acho que o Vila Nova já está de olho no mercado. E se ele está saindo, provavelmente também o Vila vai trazer algum reforço para o meio campo, nesse setor de volantes, porque a Série B, para o Vila Nova, ela é muito importante. Quem sabe aí o Tigrão consegue o tão sonhado acesso, mas para isso precisa reforçar o seu elenco. Um dos principais reforços ele já trouxe, que foi o técnico. Para mim, muito bom, um dos melhores aí em relação aos... Hoje é o melhor técnico do futebol goiano, porque o Atlético tem o João Paulo Santos, que é um interino ali, não é o técnico mesmo. E então hoje o melhor técnico do futebol goiano está no Vila Nova, chama-se Wagner Lopes. Concordo. A gente está chegando ao fim, gente. Eu vou ler a mensagem aqui da Ana Paula, lá do setor sul. Ela
pergunta se foi verdade que o Rafael Tolói, zagueiro do Goiás, foi convocado para a seleção italiana. Foi verdade, sim. Acho que foi válido. É um zagueiro que vem mostrando qualidade muito na equipe da Atalanta. Pena que não foi utilizado. Mas vai ter mais um jogo essa semana, né, Carlos? Da Eurocopa. Daqui a pouco eu até vou trazer para você, Ana, que está nos assistindo lá no setor sul. E aí a gente tem a expectativa que o Tolói seja utilizado. Vamos lá, a gente vai passar os primeiros jogos do Vila, do Goiás na Série B e do Atlético na Série A. O Vila que vai encarar o Botafogo na primeira rodada, a segunda enfrenta o Avaí, a terceira o CSA, a quarta o Náutico e a quinta rodada o Coritiba. A competição, Carlos, ela está prevista para começar dia 28 de maio. O Goiás vai ter o Sampaio Correia na primeira rodada, o Confiança na segunda, o Cruzeiro na terceira, na quarta o CRB e na quinta o Brasil de Pelotas. Os jogos contra o Sampaio, o Cruzeiro e o Brasil de Pelotas serão fora de casa. Aí contra o Confiança e o CRB o clube vai receber essas duas equipes do Nordeste. O Atlético tem a previsão do início da Série A no dia 29 de maio. Vai enfrentar o Corinthians em São Paulo. Depois recebe o São Paulo no Antônio Ascioli. Na terceira rodada vai ao Mato Grosso encarar o Cuiabá. Na quarta recebe o Fortaleza. E na quinta vai ao Paraná enfrentar o Atlético Paranaense. E detalhe que o Vila já deu o confronto definido da Copa do Brasil. Vai encarar o Juventude no Oba no dia 8 de abril, semana que vem, às 9h30 da noite. Vai dar numa quinta-feira, Vila Nova e Juventude. Queria que você comentasse aí da tabela dos times na Série B e essa questão aí do Vila encarando o Juventude. Pois é, o Vila Nova vai encarar uma equipe de muita tradição. O Juventude, que não vem bem, é verdade, no Campeonato Gaúcho, mas subiu no ano passado, está na Série A desse ano e vai ser um teste de fogo para a equipe do Vila, né? Realmente aí o principal teste até o momento na temporada. Em relação às tabelas que foram ditas agora há pouco por você, o Goiás, aliás, tem a tabela mais complicada em relação à Série B. Pega adversários mais fortes, mais tradicionais nessas primeiras rodadas. Vila Nova ali vai ter quem? O Botafogo, né, que é uma grande camisa, mas em relação a time a gente não sabe como é que vai ser, né, o Botafogo na Série B. E em relação ao Atlético, tabela complicada, mas não tem o que reclamar, né? A Série A é assim mesmo, todos os clubes tradicionais, então o Atlético também vai ter grandes dificuldades nesse começo e é muito bom ter uma boa regularidade no começo para poder ali não ficar perto da zona de rebaixamento e tudo mais, ter uma gordura para depois, quem sabe aí, se precisar, tem tempo para recuperar. Eu ia falar uma frase aqui do Wendel Pasquetto. Tá achando ruim de tabela? Vai jogar a Série B, né? Vai jogar a Série... Igual o Vila tá reclamando, a tabela é muito difícil, vai pegar Botafogo. Então não joga, ué. Não joga, ué. Vai disputar outro campeonato. A Ana aqui tinha comentado do Tolói. A Itália vai jogar com a Lituânia, quarta-feira, 15h45 da tarde, e esperamos que o Rafael Tolói seja utilizado. Ele foi convocado, não foi utilizado nos dois primeiros jogos, e esperamos que contra a Lituânia ele seja utilizado e que dê tudo certo aí pro Tolói estrear com a Esquadra Azurra. Vamos embora, Carlos? Vamos embora, se Deus quiser. Ainda essa semana a gente volta, né? Na quinta-feira para comentar muito futebol goiano. E uma boa semana a todos, que iniciemos com o pé direito, a semana que é mais curta aí, graças a Deus. Quero desejar a todos aí então uma ótima semana. Estamos no início da Semana Santa, que Deus abençoe, que Deus proteja todos nós. Fiquem com Deus e até a próxima! Rádio XYZ é show! Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ. Siga a Rádio XYZ no Instagram, @Rádio XYZ Oficial.